Olá, está começando o programa Vamos Juntas, seja muito bem-vinda à nossa sala. Você tem facilidade para dormir ou fica aí rolando na cama? Às vezes isso acontece comigo, geralmente quando eu estou com a cabeça cheia, sabe? Com um monte de coisas para resolver, aí eu não consigo desligar. Já deu para perceber que o tema de hoje é insônia. Roda a vinheta. Aqui ao meu lado, a nossa comentarista da semana, Jeanes Goulart. Jeanes, já teve insônia? Menina, em uma fase na minha vida, na época da OAB, né? Porque eu passei por esse processo, então, naquela fase, muitas vezes eu ficava, né? Com aquela ansiedade, a preocupação com a prova, com os estudos e tudo. Acordava diversas vezes à noite e custava voltar a dormir. Eu não chegava a atingir o sono REM praticamente noite nenhuma. Aí com isso vem o estresse, né? Isso é um problema, né? Isso. Bom, mas para a gente entender melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a otorrino, especialista em medicina do sono, Zuleika Barbosa. Vem para cá, doutora. Bem-vinda, um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Bom, essa questão aí da insônia, eu acho que atinge todo mundo em algum momento da vida, né? Sim. E aí a gente nem classifica como insônia, né? Ah, é? Eu explico muito isso para o paciente. Não é uma noite sem dormir ou outra que todos nós estamos sujeitos que vai dar o diagnóstico de insônia. De insônia, entendi. Né? Então existem os critérios assim para a gente. Essa questão mais pontual, tipo a Jeanes falou que estava num momento de ansiedade por causa da prova. Sim, sim. Então não era caracterizado, né? Aí a gente vai avaliar assim, quanto tempo durou isso? Ah, sim. Né? Foi, para a gente classificar como insônia, só para a gente entender aqui o contexto, a pessoa tem que ter a queixa pelo menos 3 vezes por semana, há mais de 3 meses. Então eu tive. Porque foi um processo longo, eu levei um ano, né, nesse processo de fazer um mês, prova. Não, mas se uma coisa que durou mais que 3 meses, aí você talvez já entraria mesmo no diagnóstico, né? Sim, é porque a gente acaba não rendendo durante o dia depois, né? Que aí, quando o psicólogo atendeu, ele falou dessa questão, que eu não chegava a atingir o sono REM. E era a maioria das noites, né? Não era uma esporadicamente. E tem isso também, assim, para entrar no critério diagnóstico de insônia, além de ter isso, de ocorrer pelo menos 3 vezes por semana, há mais de 3 meses, a pessoa tem que ter uma queixa no dia seguinte, né? Então, é aquela dificuldade para iniciar ou manter o sono, e que gere um problema ou de concentração, ou de memória, ou de rendimento, ou de produtividade. Começa a afetar o dia a dia, né? Nervosismo, assim, né? Era nervosismo. Agora, doutora, esse período de pandemia foi um período crítico, né? Para o mundo. Aumentaram os casos. Sem dúvida, sem dúvida. De insônia, de ansiedade, de distúrbio do sono. Tudo gerado pelo emocional. Falta de rotina, o emocional, perda de entes queridos, né? Então, acho que foi um contexto todo perda de emprego, que aumentou os casos de ansiedade e, consequentemente, de insônia também. Quais os prejuízos que a insônia traz para a nossa vida, para a nossa saúde? Nossa, se a gente for elencar assim... Vai precisar de uns 2 programas. Desde a questão cognitiva, que eu acho que é que a gente vê de cara, que é isso, né? A produtividade, o humor nos relacionamentos. Aí, se a gente for mais a fundo, aumenta o risco cardiovascular, porque também aumenta a questão da ansiedade, a própria queda de imunidade. Então, nossa, afeta tudo, né? É uma coisa geral, é sistêmico, né? E o que fazer para evitar a insônia? Ou melhor, antes, quais são as principais causas da insônia? A gente costuma falar assim, existe uma teoria que explica a insônia, que a gente fala que é a teoria dos 3 P's. Então, a insônia teria os fatores precipitantes, perpetuantes e predisponentes. Essa é uma das teorias. Então, essa teoria explica assim, os fatores precipitantes, a perda de emprego, o nascimento de um filho, um trauma, alguma coisa que aconteceu, a pessoa dormia bem e parou de dormir. E aí aquilo vai passando, o filho já cresceu, já arrumou outro emprego que ganhava até mais e continua dormindo mal. Por quê? Por conta de hábitos errados, que são esses fatores perpetuantes, né? Que a gente vai adquirindo aí na jornada. E os fatores predisponentes são o que a gente não pode mudar. Então, primeiro, nós, mulheres, o sexo feminino é um fator predisponente para insônia, a idade, existe uma história genética.
Também, então, né? o que a gente tem que agir aí são nesses hábitos errados aí. Você me perguntar das causas, né? Aí existem causas diversas, mas normalmente são hábitos que a gente vai perpetuando aquele hábito de dormir mal do nosso dia a dia. Eu falo que a gente constrói a nossa noite de sono no momento que a gente acorda. A forma como a gente leva o nosso dia vai manifestar numa noite de sono boa ou ruim. Né? Como é isso? Explica melhor isso pra gente. Vou dar um exemplo. Já vamos acordar pensando em como vamos ter uma boa noite de sono. Você teve uma noite de sono ruim, certo? Aí você teve uma noite ruim, você não tem um compromisso naquela manhã, você fala, eu vou dormir mais um pouquinho agora de manhã, porque eu dormi mal e tal. Aí, ou seja, você já vai comprometendo a noite de sono seguinte. Você já saiu da rotina, você já dormiu mais do que você deveria ali e tal. Aí você faz sua refeição no momento errado, aí você toma café até as 7 da noite. Então, está construindo o seu dia. Aí não fez a atividade física que você costumava fazer porque você está cansada, a atividade física ajuda. Ou você fez tarde da noite que não deu para fazer de dia. E aí chegou da academia na hora de dormir. E aí a noite de sono seguinte está comprometida de novo. Então a gente fala isso que da hora que a gente acorda, os nossos hábitos vão construindo a noite seguinte. Dormiu mal? Respeita o horário de acordar. Eu falo com os pacientes assim, mesmo muito cansado, levanta, abre a cortina, porque a exposição à luz é o principal sincronizador, que diz que é dia ou noite para o cérebro, né? E aí eu falo com os pacientes assim, é atravessar o deserto. Você quer dormir bem? Primeira pergunta que eu faço, você está disposto? Doutora, eu durmo mal, eu tenho insônia há muito tempo. Você está disposto a tratar a sua insônia? Porque tem que querer, né? Igual quando a gente vai perder peso, igual quando vai parar de fumar. A pessoa que fuma, ela sabe dos malefícios. Não adianta o pneumologista, o médico falar que ela tem que parar de fumar. Se não partir dela o desejo de parar de fumar, ela não vai parar. Perder peso é a mesma coisa e tratar sono é a mesma coisa. É verdade, a gente tem que levar a sério, né? Tem que ter foco e querer mesmo. Tem que querer. Uma das coisas que claro, que está prejudicando o sono de todo mundo, inclusive o meu, é a questão do celular, né, gente? A gente não larga mais isso, não para de trabalhar nunca, aí vai pra cama. Eu ainda dou uma olhadinha assim, fica do lado e ainda, ai meu Deus, será que Carol mandou mensagem? A entrevistada de amanhã está confirmada? Então, isso é um não é nem a rede social, você tem que olhar pelo trabalho, né? Pelo trabalho. Aí você vai olhar por causa do trabalho, apareceu uma notícia e te ativou e tal. E a questão do celular não é nem só isso, de te ativar, de te deixar ligada ali, de sobreaviso o tempo inteiro, que isso também é ruim. A questão do celular é o quê? É luz no olho. Enquanto tem luz no olho, seja luz natural, seja luz do estúdio, seja luz do celular, da televisão, tá luz na retina, o cérebro tá achando que é dia. Você também pega isso à noite? Eu costumo, assim, ultimamente, né, levar ele levar ele pro quarto para botar uma meditação, uma coisa. Okay. Mas às vezes acontece de eu chegar no quarto e ainda ir olhar mais uma mensagenzinha. Mas botar uma meditação também não tem questão do olho? Não, da luz? mas não precisa ficar muito perto. Tá, bota você pode botar lá longe. na bancadinha lá na longe. Eu Legal. coloco longe. O uso positivo do celular à noite, gente, né? Vamos aprender também. Eu gosto disso, que a gente dá aquela relaxadinha, né? Bacana. Respira. Estamos de volta hoje falando sobre insônia com a doutora Zuleika. Doutora, uma pergunta bem pessoal. Eu nunca gostei de acordar cedo, né? Já estudei de manhã, já trabalhei apresentadora de programas da madrugada e, assim, sempre era muito sacrifício para mim. E hoje em dia eu venho numa luta com isso, porque tem muita coisa para fazer. E quando você realmente acorda cedo, você fica o dia, você ganha o dia. Mas chega de noite, eu não quero dormir cedo. E vira uma luta, eu fico numa luta comigo mesma. Isso tem cura? Cura não tem, porque assim, Sandra, você é uma pessoa vespertina. E isso a gente nasce assim, biologicamente, geneticamente assim. Então, os vespertinos, eles se sentem mais produtivos, mais criativos da tarde para frente. Aquela pessoa exatamente que fala assim, olha, até meio-dia eu não sou ninguém, só começo a aquecer depois de meio-dia. O matutino é o contrário. Eu sou matutina, então eu me lembro na 5ª série, eu colocando despertador 5 horas da manhã para estudar. Eu nunca consegui virar à noite, faculdade e tal, esse negócio de virar à noite para estudar, eu posso até virar por farra, mas que eu vou aprender alguma coisa, nada. Então eu sou vespertina, matutina. E existem os intermediários, né, que aquela maioria da população é intermediária, que consegue adequar. Ser bem flexível, né? Então assim, se a pessoa pudesse respeitar
esse cronotipo, seria o ideal. Então, eu me sinto melhor à tarde, então eu vou trabalhar no período da tarde, eu vou deixar para fazer coisas que não exijam muito a minha concentração de manhã, parará. Mas... Você é matutina ou vespertina? Menina, eu sempre aprendi mais à noite, né? Porque eu achava que eu era. Só que de um tempo pra cá, com as crianças, ficou impossível estudar à noite. Ficou impossível ler um livro à noite. Ficou impossível fazer tudo à noite, porque eles ficam comigo. Enquanto eu estiver respirando, eles estão ali. Aí eu deito, depois eu consigo, finge que tô dormindo, eles dormem, aí eu levo pra cama deles. Aí eu acordo 5h30 da manhã exatamente por isso. Porque eu decidi que se eu quiser estudar, se eu quiser ler um livro, tem que ser 5h30 da manhã até às 7h. 7h30, por aí que eles vão acordar. Aí eu mudei minha rotina de início de 2020 pra cá. Porque eu sempre dormi muito tarde, 11 horas, meia-noite. E acordava por volta de 8 horas, 7h30. É isso aí, esse é um... e a vida toda foi bem assim, né? Agora não, mas teve muitas fases que eu tive que acordar mais cedo, porque tinha que abrir, né, a loja e tudo. Junta a vespertinidade da pessoa e na adolescência a gente tem, aí todo mundo passa por isso, que a gente chama de atraso de fase. O bloco do sono fica um pouquinho mais atrasado, não é que tem insônia, mas o adolescente tem uma tendência a dormir um pouco mais tarde, a acordar um pouco mais tarde, dos 13 aos 18 anos ali. E aí, se a pessoa já é vespertina, aí bagunça tudo. Então, existe até uma tentativa para que, junto ao Ministério da Educação, dessa faixa etária, que as escolas, ao invés de começarem às 8h30, às 7h30, comecem às 8h30, para minimizar um pouco esse impacto para os adolescentes. Doutora, o programa já está chegando no final. Eu queria que você deixasse umas dicas para a gente, né, Gianes? Isso. Para a gente ter uma noite boa de sono, não enfrentar uma insônia, né? Aí você falou assim, eu gostaria de acordar cedo, né? Gostaria. Então, você é vespertina, mas o que pode fazer para ajudar? Então, assim, de todas as pistas que o organismo utiliza para saber que hora de acordar ou que hora de dormir, a exposição à luz é o principal regulador. Então, mentalizar isso. De manhã a gente tem que se expor à luz durante o dia e à noite a gente tem que reduzir luz. Então, qual é a dica? Primeira coisa, fixar um horário de acordar pela manhã. Mesmo dormindo mal, respeite aquele horário de acordar de manhã. Então, levanta, pega sua xícara de café, vai para uma janela, vai para uma varanda, para um quintal, que ali você vai estar exposto à luz, fica uns 20 minutinhos ali, toma seu café, toca o dia, mesmo que esteja cansado. Respeite os horários das refeições, da alimentação, da atividade física. Tente não dormir 2 horas depois do almoço para repor a noite que dormiu mal, né? Porque existe um negócio que a gente chama de fator homeostático. O que é isso? Quanto mais tempo a gente está acordado, maior a pressão para o sono. Acumula uma substância chamada adenosina, que é uma substância do sono. Então, quanto maior o tempo em vigília, maior a propensão para o sono à noite. Então, se você dorme à tarde, você quebra isso. Né? Então, tentar manter seus horários, manter sua rotina à noite, 2 horas antes de dormir, apagar a luz, deixar abajur, luz indireta, desacelerar, já tentar não mexer no celular, o celular, além de ser luz no olho. Eu preciso fazer isso, gente. Desacelerar, escreve no papel as preocupações do dia seguinte. Então, vocês têm um monte de obrigação amanhã, 2 horas antes de dormir, põe no papel. Amanhã eu vou chegar, vou fazer. Tirar da cabeça e colocar no papel. Tirar daqui e pôr aqui, porque aí o subconsciente, a mente relaxa. A Sandra já escreveu o que ela vai fazer amanhã, então eu posso relaxar. Isso aí. Né? Banho morno. O quarto tem que estar escuro, silencioso. Se acordar várias vezes de madrugada, como você acordava na época da OAB, não pode ficar checando a hora no celular, porque aquilo só aumenta a ansiedade de estar acordada. Então, existem algumas técnicas que a gente usa para dormir melhor. Tá ótimo. Doutora, muito obrigada. Para as pessoas que quiserem, né, mais informações, tem um contato, você pode deixar, um Instagram? Tem, o doutora Zuleika Barbosa, o meu arroba, e eu atendo lá na Clinisono. Quem quiser, à tua disposição. Doutora Zuleika Barbosa, muito obrigada. Adoramos conhecer um pouco mais dessa área que é importante para todos nós. A gente fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. A gente se vê. Tchau, tchau. 1, 2, 3 e vamos juntas!